Olá pessoal, meu nome é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Van. Então pessoal, hoje a gente vai estar fazendo aquele videozinho, né? Primeiro, eu acho, né? Espero que tenham muitos depois. Pergunte a Van ou Van responde. O que vocês acham? Não sei qual dos dois nomes ainda eu vou escolher. Então assim, ó pessoal, tem 85 perguntas aqui, ou pelo menos 85 comentários. Então eu vou ir lendo. Eu não cheguei a perguntar pra vocês se vocês queriam ou não que eu falasse o nome de vocês, mas eu vou falar, tá? Qualquer coisa, se vocês acharem ruim, no próximo vocês digam, não fala que foi eu que perguntei, alguma coisa assim, tá, pessoal? Mas espero que ninguém se importe de eu falar o nome de vocês, mas acho legal a gente dizer o nome da pessoa que perguntou, que fez aquela pergunta, né? Acho pertinente, sei lá. Então vamos nessa, pessoal. Gente, eu vou pedir desculpa pelos barulhos. Vou tentar ver se consigo botar uma musiquinha no fundo pra abafar um pouco, porque tá muito barulhento aqui. Eu nunca vi que vila mais barulhenta. Então vamos lá. A primeira a fazer pergunta é a Andréa Cavalcante. Estou com um pote cheio de forminhas, porém... Agora ele resolveu bater. Porém, eles estão moles. O que faço para eles voltarem ao normal? Andréa, não tem como o molde de silicone depois que amolece voltar ao normal, tá? Tem gente que inventa umas histórias aí, mas eu acredito que não tenha como. Se tiver muito mole que não tem como tu usar mais, tu joga fora, amada. Porque é uma questão do molde mesmo. Venceu, ou ele foi mal feito mesmo. É uma coisa do molde mesmo e não tem como consertar isso. Segunda pergunta é da Eliana Moraes de Almada. O que fazer quando montamos a peça, passamos cola e mesmo assim ao secar não fica coladinho? Eliana, acontece muito isso, é muito complicado. As peças mais pesadas elas tendem a cair mesmo, e às vezes até as leves. O que eu faço aqui é, vamos supor que nessa cola aqui eu deixo deitado, tá? Cola, deixa deitado, deixa secar assim deitado. Aí se tu levantar e ele cair mesmo assim, você passa cola instantânea, tá? Que é aquela mesma aqui Super Bonder. Se não adiantar a cola instantânea, porque às vezes acontece, já tive um pote sem vergonha assim que não tinha jeito. Aí você vai esticar uma massinha bem fininha de biscuit, pode ser até natural. Você vai colar nesse pote, daí em cima dessa pelezinha que você vai colar, com cola branca mesmo, você vai colar esse trem que tá caindo, tá? As 3 dicas que eu dou pra ti, tu experimenta aí e vê qual que funciona melhor, tá? A mesma Eliana perguntou, a dica do anil é garantida? A massa fica realmente branquinha? Eliana, a única dica garantida que eu posso te passar é a do corante xadrez. Esse que eu uso pra deixar minha massa bem branquinha, tá, amada? O anil não usei ainda, mas eu acho que deve garantir. As meninas não iam estar postando compartilhando uma coisa que não é verdadeira, né? Pelo menos é o que eu acho. Eu sempre dou um voto de confiança para as publicações, então, como eu tenho visto que o anil tem deixado a massa bem branquinha, acredito que seja. Mas eu vou ver se compro para fazer o teste, tá? A Kátia Regina. Gostaria de saber como faz para o biscuit ao secar não descolhe do vidro, desde já agradeço. É a mesma que eu já respondi, tá, Carla? Kátia amada. A Kátia Silva de Oliveira. Qual a melhor cola? Amada, já usei cola de 10 pila, que eu paguei 1 quilo 10 pila. Então, assim, qualquer cola branca é boa, tá? Que a gente tem que cuidar muito, que nem eu expliquei antes, como é que você deixa o biscuit secando, né, e tudo mais. Mas cola branca, boa. Catarine Silveira. Bom dia, Van. Gostaria de saber como faz orçamentos para suas clientes. Catarine, eu faço de 2 maneiras. Se eu já fiz a peça, eu sei o que eu gastei. Então eu coloco em cima o meu preço conforme a dificuldade daquela peça. Se eu já fiz. Se eu não fiz a peça, é uma peça nova e eu não quero fazer, eu procuro no Elo 7.
Ai, gente, eu sou péssima em dar valor, gente. Péssima, péssima. Hoje mesmo eu fui fazer um orçamento e a mulher disse pra mim que eu tinha sido a mais barata das que ela tinha visto no dia. Então eu digo, o que que eu fiz? O que que eu fiz que eu tô quebrando as outras mulheres? A gente tem que cuidar disso também, gente. A gente não pode cobrar muito barato e tá desbancando as colegas, né? Vamos se unir, né? Mas eu pesquiso muito no Elo7, mas tem que cuidar o seguinte lá no Elo7 quando vocês vão pesquisar o valor que as colegas estão cobrando. A data de postagem, gente. Esses dias uma mulher queria uns enfeites de mesa grande, eu cobrei 100 pila cada um, parece. Não posso agora. Daí eu fui ver depois que eu dei o valor, a data da postagem era de 2011. Ui. Ainda bem que ela nem voltou pra mim pedir os enfeites de mesa, senão eu ia tomar um tufo, né, gente? Voltando, Mana Oliveira, bom dia. Tá, ela tá pedindo uma aulinha. Vamos ver. Mana Oliveira. Mana, essa fofucha aqui eu não ensino, tá? Porque isso aqui sou eu. Aqui é a Van, tá? Eu sempre. A maioria das vezes quando eu deixo meu cabelo crescer, ele fica nessa altura. Ele chega no cotovelo, mais ou menos. Dessa vez ele não tá ainda, mas ele vai chegar no cotovelo. E aqui é os pincéis, né? Que foi meu primeiro patrocínio, meu primeiro parceria do canal. Do canal não. Meu, de pessoa, do meu blog. Foi com a Condor. Então eu fiquei tão feliz que eu fiz uma bonequinha. Tá? Então esse aqui não tem como ensinar porque sou eu. Não vou ensinar você a fazer eu, tá? Andréa Carla. Bom dia, Flor. Moro em Pernambuco e aqui as pessoas não valorizam muito o artesanato. Só querem coisas baratas. A minha dúvida sempre foi de como calcular o valor das minhas peças. Como faço? Você pode me dar as dicas? Então, foi a mesma pergunta que a Caterine fez, né? Eu faço muito assim, daquilo que eu já fiz. Por isso que eu sempre falo pra vocês fazer mostruário. Porque a partir do mostruário vocês vão saber quanto tempo vocês demoraram e qual foi o custo daquela peça. Tá? Então fica mais fácil de cobrar. E quando eu não tenho a mínima ideia, daí às vezes eu dou uma olhadinha no Elo7 pra mim saber assim o mínimo que eu posso cobrar. E assim, Andréia, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui onde eu moro, que é em Canoas, o pessoal também não gosta de pagar muito caro pelas coisas, tá? Então assim, eu aconselho tu a fazer um mostruário de peças bem simples que tu possa cobrar barato. Que daí vem, tipo assim, esse tempo veio uma cliente com um Homem-Aranha jogando a teia, sentada num negocinho. Eu dei o valor daquilo. R$8. Porque é caro, porque não sei o que. Aí eu mostrei uma foto de uma coisa minha aqui, de um mostruário meu. E falei, esse eu posso cobrar R$6,50, ou esse eu posso cobrar R$4,50, não me lembro como que foi na época. Porque daí você pode jogar com aquela cliente, entendeu, pessoal? E assim, se lembrem sempre daquela frase, o cliente tem sempre razão. Vocês têm que estar sempre tentando agradar o cliente, senão vocês já eram, vocês desistam, então se... Não, tô brincando, gente, não desistam. Mas sempre tente agradar, pessoal. Porque você tem que se colocar também no lugar do cliente. Às vezes a gente tenta, né, dar uma pinchichada, a gente gosta de coisas que são mais baratinhas. Então vamos tentar fazer um mostruário bem eclético, um mostruário que vocês tenham peças maravilhosas, que vocês vão cobrar caro. E um mostruário que vocês tenham peças mais simples, que é aquela que vocês vão cobrar baratinho, entendeu, pessoal? Essa é a minha dica. Milton. Olá, Milton. Oi, Ivan. Como você descobriu que tinha esse talento excelente para biscoitar? Pessoal, eu sempre fiz artesanato, tá? Família da minha mãe, todas as mulheres da família são artesãs, tá? E a família do meu pai, os homens, principalmente os homens, eles são muito, assim, habilidosos com serviços, assim, que envolvem as mãos, assim, entendeu? Então, eu tenho isso daí, é uma coisa genética mesmo. Então, a minha mãe, ela fazia bonequinhos com bolinha de gude. Não sei se vocês se lembram que antigamente tinha. Então, eu sempre fiz biscuit, né, pessoal? Sempre fiz biscuit, não. Faz muitos anos que eu faço biscuit. Logo que eu comecei a namorar meu marido, a minha mãe descobriu o biscuit. E daí foi ali com ela que eu aprendi a fazer biscuit, né? No caso, a mãe, ela nunca fez, assim, excepcionalmente biscuit. A mãe tem um biscuit intermediário, assim, ela nem vende, né? Agora eu caí com tudo no biscuit quando a minha filha nasceu, né? Eu tive alguns problemas no meu trabalho e a gente resolveu, meu marido, que eu não ia mais trabalhar. Daí eu quis ficar com ela em casa. E depois veio o Heitor, então... daí que eu tomei o biscuit como uma profissão. Até então eu levava como um hobby, como uma brincadeirinha. Mas daí quando eu fiquei em casa eu comecei a levar a sério. Então faz 5 anos que eu sou a profissional do biscuit.
E eu sempre tive habilidade com coisas manuais. Eu tenho até hoje, tanto é que sou eu que faço a maioria das coisas manuais aqui de casa. Trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, puxar o fio do telefone, tudo eu. Roselaine Oliveira. Tenho tido problemas ao trabalhar com massa branca. Sempre tem fiapos, sujeira da massa e eu cuido tudo para limpar. Tanana, o que acontece? Bom, Roselaine, qualquer coisa pode acontecer. Desculpa, pessoal. Pode ser até teu cabelo solto, amada. O cabelo da gente carrega muita poeira. Então, quando eu vou lidar com branco, eu uso esse sprayzinho aqui que eu aprendi com a minha amiga arteira Patriene, que é uma solução que tem álcool de cereais e óleo de bebê. Pouquinho de óleo de bebê e o restante de álcool de cereais. Eu espirro isso na mesa, passo um paninho, deixa bem limpinha, e espirro isso nas mãos também, deixa bem limpinho. Prendo meu cabelo e se tiver pó na volta, vai cair na massa. Eu nunca vi, é um imã. Então tem que estar sempre limpo, o ateliê tem que estar sempre limpo, o cantinho do trabalho tem que estar sempre limpo, tuas mãos, cabelo preso, a roupa, se tu quiser dar uma batida assim, se bater um pouco pra ver se tiver com fiapo cair, porque na hora que tu for sentar pra mexer com massa branca vai ter um fiapo, eu nunca vi. Tá, amada? Realmente é estática, eu acho que é estática, naquele movimento ali que a gente fica esticando a massa, vem fiapo de tudo que é lugar que tiver na volta, vai vir pra massa, tá? Mas assim, ó, se o caso fez uma noiva e daí tu vai olhar lá, a noiva ficou com um fiapinho, coisa assim, vocês podem limpar com água. Limpa com água como se fosse lavar mesmo, que ela volta a ser branca. Tá, pessoal? É quase certo. Eu já fiz isso várias vezes. Ah, não. Música? Que saco. Tá, pessoal? Meu vizinho de novo, gente. Isso daí, olha. Oiva, cantinho da Sassa. Oiva, como faço para colar o clips no biscuit para ficar com o acabamento mais bonitinho? Sassa, não tem como eu te responder isso. Isso daí é um tipo de coisa que eu só poderia responder fazendo um PAP, tá? Então vamos aguardar um PAP. Kelly Sebastião, em relação às lembrancinhas, devemos estipular uma quantidade mínima? Aí varia de pessoa para pessoa. Eu gosto de estipular o mínimo de R$60. É o mínimo de uma encomenda que eu pego. Porque daí você consegue pegar um sinal, né? Pega R$30 de sinal e depois pega os outros 30 quando a pessoa vir te entregar. Porque se tu pegar uma encomenda menos que R$60, fica ruim de pegar um sinal, né? E ficar fazendo coisa pros outros sem sinal é loucura. Fabiane Machado Rijo. Bom dia, linda. Que seu dia seja abençoado. Oh, obrigada. Marcileide Nobre. Bom dia. Tá, Soraya, bom dia. Minhas dúvidas já perguntaram. Pessoal, não adianta mandar pedir beijo pelo Face, gente, eu não consigo ver. Elaine Moreira. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Van. Queria saber sobre o verniz para passar nas peças e manda um beijinho pra mim. Elaine, beijinho pra ti agora, né? Tô gravando vídeo. Elaine, o verniz que eu uso é o vitral, mas muita gente não gosta porque ele é brilhoso. Eu só uso vitral em pote de cozinha. E se a cliente me pedir, em topo de bolo. Lembrancinha, não uso verniz nenhum, dá muito trabalho e vai muito verniz, tá? Tem gente que usa geral, também é brilhoso. Agora, se tu quiser um fosco, vai ter que procurar, porque o verniz fosco é complicado. O verniz fosco, gente, tem vernizes que deixam fosqueado mesmo, se fosse um efeito areia. Tem verniz que deixa amarelado, então vocês vão ter que ver um verniz fosco que deixe transparente, tá? Eu não conheço nenhum, porque eu não uso só verniz vitral. Tá, pessoal? Então não tem como eu indicar pra vocês. Kelly Oliveira. Bom dia, qual a melhor maneira de sovar a massa? Mas, Kelly, de qualquer jeito, até com os pés. Tem gente que sofre. Eu sovo com a mão mesmo, quebrando, vou sovando. Não tem receita de sovar massa não, amada. André Valente. Bom dia, Van. As minhas peças estão descolando do MDF. Será por quê? Uso cola, policol e Tec Bond. Será porque a tinta da caixa está muito lisa? Brigadinho, beijo. Mas, André, eu nunca vi isso, amada. Então tem uma tinta que cria tipo uma película de pó. Daí tu pega um paninho úmido e passa antes. Talvez seja isso. Mas como tu disse que ficou muito brilhosa, muito lisa, não sei mesmo. Olha, não sei. Até Tec Bond tu passou e mesmo assim desgrudou.
talvez seja só a gravidade, pode ser. Aí tem que virar pecinha, que nem eu expliquei. Ah, a Simone disse que as massas dela, Simone Mota disse que as massas dela estão na validade e estão emborrachando. Embolorando. Ah, tá. Não emborrachando, embolorando tudo. Então, Simone, amada, será que não é questão de... Não é a hora de tu ligar de repente pro saque do fabricante, perguntar? Porque assim, comigo nunca aconteceu isso. Eu uso a massa da Policol há muitos anos. Nunca aconteceu isso. Aconteceu comigo uma vez, mas quando eu usava massa feita em casa, daí eu guardei ela muito úmida, né? Ela criou aquelas bolinhas de ar no saco e eu guardei ela daquele jeito. Quando eu fui pegar, ela tava toda mofada. Então assim, ó, talvez seja o caso de tu ligar pro saque e também talvez seja o caso de tu pegar e observar se onde a massa tá não tá muito calor. Que daí ela soa e no que ela soa produz o mofo, né? Mas essa massa eu acho que tem como tu salvar alguma coisa. Dá uma olhada se tu raspando esse mofo de cima, tu não consegue usar a parte de baixo, né? Ou lava ela de repente, sei lá, porque é uma judiaria jogar 4 kg de massa fora, né? Então, a Heloísa Carla, ela tá fazendo uma pergunta também, vamos ver. Bom dia, Van, esses dias fiz uma encomenda, colei o biscuit ainda úmido no acrílico com cola lantejoula. Depois de 2 semanas, soltaram todas as bases de biscuit. Como faço para não solte depois de seco? Heloíse, eu não uso cola de lantejoula, não gosto dela. Eu só uso cola de lantejoula quando é para fazer ponteira de lápis. Cola de lantejoula para mim é para ponteira de lápis ou para algum aplique em tecido. Eu uso super cola ou cola instantânea ou a super bonder, tá? É aquela colinha. Eu uso essa, tá? Quando eu vou colar qualquer coisa em base acrílica. Ai, mais mancha. Usa bem pouquinho, pessoal. Bem pouquinho. Não vai esparramar aquela cola, sabe? Usa bem pouquinho. Daí cola o que vocês querem. Comigo nunca tive problema. Não tenho nada aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui mesmo, ó. Ela tá até um pouquinho esbranquiçada. Mas eu colei com super cola e não descola, pessoal. Então, eu só posso dizer o que eu uso, né? Eu não gosto de cola de lantejoula, tá? Nunca tive uma experiência boa com cola de lantejoula. Isso daí já aconteceu comigo. Já descolou tudo por causa da cola de lantejoula. Então não uso cola de lantejoula, tá? Só aquela cola instantânea. Sirlene Paulino. Bom dia, Van. Como você faz para a organização do seu tempo? Como faz para cuidar da casa, dos filhos e ainda dar conta das encomendas? Eu trabalho fora, tenho 2 filhos pequenos, uma de 3 e uma de 2 meses. Ainda não dá para trabalhar de trabalhar, porque comecei há pouco tempo, então é isso. Tá, trabalha fora, Sirlene. É complicado mesmo, mano. Gente, eu durmo pouco, tá? Eu acordo sempre no mesmo horário, pelo menos tento, 6h30, eu acordo todo dia. Aí a primeira coisa que eu faço é ligar o computador, dar uma olhadinha no Facebook e tomar café enquanto isso. Aí depois ou eu gravo um vídeo, ou eu começo já o meu trabalho, né? Aí as minhas crianças acordam, eu tenho que dar uma madeira pra elas, porque eu sempre dou uma madeira. Aí eu deixo elas lá olhando TV, ligo a TV, deixo elas olhando TV. Aí volto pro biscuit. Daí se tiver lixo, vamos supor, se for dia de lixeira, eu coloco o lixo na rua. Aí se não... Que barulho chato. Aí se não for dia de lixo, continuo o trabalho. Aí 11 horas tenho sempre meu despertador que desperta no celular. 11 horas eu paro tudo. Aí vou pra cozinha fazer almoço. Aí faço almoço, daí faço tudo que tiver que fazer ali na cozinha. Aí volto pro biscuit ou pro vídeo. Aí eu trabalho até a hora que dá, até a hora que eu não aguento mais. Só que assim, eu quero pra mim no futuro estipular um horário, tipo 7 horas da noite eu vou parar de trabalhar e vou pra minha vida daí. Porque ultimamente eu tenho só trabalhado, eu trabalho muito, gente, trabalho a média de 15 horas por dia, é bastante, tá? Então, eu não sou muito organizada, gente. Eu trabalho direto, cuido das crianças, criança é minha prioridade. Sempre quem fica pra trás é a casa, coitadinha. Mas eu tento sempre dar uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali. E eu uso muito o despertador, então, quando eu tenho alguma coisa. Que nem quando o Heitor tá doente, ou a Alice, eu tenho que colocar um remédio, dar um remédio pra eles. Daí eu coloco no despertador pra mim chamar a atenção. Porque se deixar por mim, eu afundo no biscuit e nunca mais ninguém me encontra. Eu vou estar no meio de uma massa. Tá, pessoal?
Vanessa Magela. Oi, Vanessa, minha xará. Bom dia, Van. Como você divulga suas peças para venda? Essa é uma pergunta bem bacana, porque eu vejo vocês fazendo as coisas erradas e eu fico pensando, por que eles não fazem do jeito certo, né? Pessoal, vocês têm que assistir, eu espero que ela volte com tudo. Viviane Meyer. Essa mulher é uma abençoada. Eu só comecei a fazer uns vídeos melhorzinhos no canal porque eu acompanhava ela, aprendi com ela. Viviane Meyer me ensinou o seguinte: se você faz biscuit, você não divulga biscuit em página de biscuit. Ou seja, não adianta nada vocês lá no grupo Aprendendo com a Van pedir curtida para a página de vocês. O que vocês querem? Vocês querem curtida ou vocês querem vender? Se vocês querem vender, vocês têm que ir para a página de mães, página de festas, página de noivas. Não é página, desculpa gente, é grupos. Grupos de festas, grupo de noivas, é pra lá que vocês vão. Vocês vão lá e vão dizer: bom dia, trabalho com biscuit, faço lembrancinha, tá aqui minha página. É assim que vocês divulgam. Outra coisa, aprendi com minhas amigas do Face Encontro, blog. Maneira de você estar mais inserida no Google, quando a pessoa buscar lá biscuit, lembrança de biscuit, é através de um blog. É bom vocês terem um blog, tá? Porque não sei se você se lembra do Orkut. Pois é, o Orkut ele acabou e todo mundo que tinha página e vendia pelo Orkut se ferrou. Então assim, Facebook é maravilhoso, com a glória de Deus que nunca acaba o Facebook. Mas se um dia ele acabar, vocês vão ter o blog de vocês lá, paradinho, esperando vocês, entendeu, pessoal? Então assim, a minha dica é: façam um blog, tentem fazer um blog para sempre estar ali as coisinhas de vocês guardadas para vocês divulgar na internet. E quando vocês quiserem vender, divulguem em páginas relacionadas ao trabalho de vocês. Vocês fazem lembrancinha de criança, vocês vão divulgar em grupos de festas. Vocês fazem topo de bolo, lembrancinha de casamento, vocês vão nos grupos das noivas. Divulguem lá. Convidem as pessoas para a página de vocês. E também vocês podem estar fazendo sorteio. Mas sorteio não é garantido de venda, gente. Sorteio só vai fazer chamarisco para a página de vocês, mas não é garantido que vocês vão conseguir vender alguma coisa através do sorteio. A forma mais fácil de vendas é em grupos relacionados a isso mesmo, a noivos, a festa infantil, até em brick, gente. Tem um grupinho de brick aí da cidade de vocês? Vai lá no grupinho e diz que vocês fazem biscuit, lembrancinha, tá? Os grupos de brick dá muito certo também, gente. É uma boa divulgação, tá? De novo, pergunta de preço. A Aparecida Bendazoli perguntou pra mim: como consegue dar conta de tantos afazeres? Explica pra gente. Eu durmo pouco, Aparecida, sempre dormindo pouco, tô sempre com sono. Pessoal, eu tenho uma meta pra mim na minha vida. Eu quero trabalhar muito agora pra chegar um momento e eu poder descansar. É isso que eu espero, tá? Quando as crianças estiverem maiores e elas começarem a se virar sozinhas, eu poder, assim, 5 horas da tarde, eu parar minhas estequinhas, minhas coisinhas e ler um livro. Eu amo ler, adoro ler. Então eu ficar quietinha, tomar meu banho, ler um livro e brincar com as minhas cachorras, pegar minha gatinha no colo, ficar quietinha no meu cantinho. É isso que eu quero pra mim no futuro. Por isso que eu ralo muito agora. Ralo muito, durmo pouco, 5, 6 horas. Às vezes eu durmo 4. Já cheguei a dormir 2 horas. Fevereiro do ano passado, teve uns 4 dias que eu varei direto, sem dormir nenhum dia. Então, faz uma pra saúde, faz, mas é que eu tô pensando no futuro. Agora, se você já tem a casa de vocês paga, você já tem o carro de vocês pago, o material de biscoito que vocês compram com o dinheiro do marido, não dá nada. Você não precisa se matar desse jeito, pessoal. Eu me mato desse jeito porque eu sou pobre, meu reboco tá caindo, entendeu? Então eu me mato assim porque eu quero alcançar um equilíbrio, eu quero alcançar alguma coisa pra mim que eu possa descansar. E eu amo biscoito, eu sou viciada, gente. A Lidiane, ela pergunta como trazer mais clientes. Eu já dei dica postando em grupos de brick, grupos de vendas mesmo, grupos de autônomos tem muito também. Procurem sempre da cidade de vocês e do estado de vocês, porque fica mais fácil de vocês vender, gente. E produtos de venda fácil que podemos fazer para vender no ateliê. Produtos de venda fácil: enfeite de cozinha. Qualquer tipo de enfeite de cozinha vende muito. Mostro
mostruário, vocês têm que fazer mostruário, gente. Tem que ter mostruário. Então, vocês façam mostruário e deixem ali. Se vir uma cliente visitar vocês e quiser levar alguma coisa, deixe que vende. Vocês deixa que leve. Vocês façam outro de novo. Esses tempos eu tinha a lembrancinha da Frozen. Teve uma cliente que veio, eu quero pra enfeitar meu balcão, não sei o quê. Leva, pode levar, compra. Porque aquela cliente que comprar, ela vai mostrar pra alguém. Alguém vai gostar, ela vai dizer, comprei da Vanessa, lá na rua tal. Aí já vai indicar tu, entendeu? Então, sempre tem o mostruário e sempre atualizem o mostruário de vocês, tá? E não se neguem a vender nada, né? Eu detesto aquele tipo de pessoa que vem com aquele papo assim, ó. Ai, eu não posso vender isso aqui pro meu mostruário. O que te impede de fazer uma peça nova pro teu mostruário? Venda. O lema é vender, gente, tá? E vocês têm que nem eu falei antes, se vocês querem ganhar dinheiro, principalmente ganhar dinheiro, vocês têm que fazer peças de todos os valores. Eu fiz uma lembrancinha linda lá, R$8. Eu tenho uma lembrancinha um pouquinho mais simples, R$6,50. Eu tenho uma lembrancinha bem simplesinha, R$4,50. Eu tenho uma liminha de geladeira, eu tenho um brochezinho por R$4. Entendeu, pessoal? Assim vocês vão indo. Que daí vocês atraem tudo que é tipo de público. Aquele público que quer bombar a festa, botar bem bonita. Aquele público que quer fazer uma festa, mas não quer um presentinho também. Aquele que tá assim, ó, com a mão fechada, mergulhando ali, sabe? Que vai comprar uma lembrancinha mais baratinha. Então vocês têm que se virar em 30 e fazer todos os valores de lembrancinha que vocês puderem. A Paula Monteiro. A Paula tem canal, gente. Sigam ela. Oi, Madinha. A minha única pergunta no momento é como podemos fazer parcerias com as outras pessoas? Sou fã de tudo que você faz. Paula, então, amada. Dormindo pouco, trabalhando muito, sendo honesta, sempre honesta. Nunca se aliando a pessoas de má índole só pra ganhar. Eu aceito só parceria de gente que é certinha. Tá, pessoal? Não gosto de gente sem vergonha, tá? Não gosto, tenho nojo de gente sem vergonha. Então não adianta tu me oferecer um caminhão de dinheiro, se tu for sem vergonha, eu não quero. Então, Paula, eu tô há 5 anos fazendo biscoito todo dia. Faz 5 anos que eu não tiro férias. Os dias que eu parei, Paula, foram os dias que eu fiquei doente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, você não vão acreditar. Quando eu ganhei o Heitor, eu fiquei 3 dias sem trabalhar. Exatamente 3 dias. No dia que eu fui pra ganhar o Heitor, que eu tava com muita dor já, que já fazia uma semana que eu tava com contração, mas eu sabia que aquelas contrações tinham que ficar mais apertadas. Então eu fui levando, e aqui, ó, assim, ó, ralando. Daí naquele dia eu tinha consulta, eu digo, não, hoje eu vou ter que parir. Aí eu tava com muita dor, daí eu fui pro médico, né, pra minha doutora dela, já disse, não, tu tá com 6 dedos de dilatação, tu já vai ficar aí. Daí eu fiquei lá no hospital, ganhei o Heitor. Lá eu fiquei 2 dias por obrigação, porque eles deixam a gente 2 dias preso lá, não sei pra quê. Já parei, já botei pra fora, me deixei pra casa. Não dá. Aí fiquei 2 dias no hospital. Aí fiquei mais ou menos 1 dia em casa, mas esse 1 dia em casa que eu fiquei, eu tive que trocar roupa de cama, eu tive que tratar da Alice, eu tive que fazer um monte de coisa, então eu não fiquei tipo de cama, só fiquei sem fazer biscuit. Então sem fazer biscuit, sem sentar na mesa pra fazer minhas encomendas, eu fiquei 3 dias só do Heitor, tá? E tô viva, graças a Deus. Claro que é uma loucura, né, gente? É bom te repousar um pouco. Mas então, Paulo, como eu tava te dizendo, eu não tiro férias, eu trabalho direto. Eu sempre tô trabalhando na honestidade, tá? E eu peço muito parceria, mas assim, ó, eu só comecei a pedir parceria depois que eu tinha meu blog com 250 pessoas me seguindo. Eu só pedi parceria depois que a minha página tinha 3.000 inscritos, curtidas, tá? E as parcerias pra mim foi bem complicado. E graças a Deus o canal tá me trazendo parcerias, porque o canal tá tendo assim uma evolução maior, tá? Então o que eu te digo, Paula? Trabalho. Fazer muito biscuit, se aperfeiçoar do biscuit, deixar com que o teu trabalho fique bonito, criar uma página, deixar a página bonita, fazer um blog, deixar o blog bonito, canal no YouTube. Ai, olha, parceria, se vocês forem botar na ponta do lápis, às vezes parceria nem vale tanto a pena, sabe? Mas é que eu amo biscuit, eu amo mesmo, e eu adoro o canal, gente, então eu não tenho por que parar com o canal. Então eu quero continuar com o canal. E por que não tá conseguindo parcerias através do canal, né? Então eu tô aproveitando isso, né? Essa coisa de eu gostar do biscuit, gostar do canal e através disso conseguir as parcerias.
Mas então é que eu nem te digo, invista em redes sociais. Eu não gosto de Twitter, mas se você quiser fazer Twitter, faça Twitter. Snapchat também não gosto. Se você quiser fazer, faça. Eu tenho então Instagram, o YouTube, o Facebook, blog, Pinterest. Esses aí que eu tenho. Então invista em redes sociais e seja presente nas redes sociais. Porque quando o teu nome ficar mais visível, assim, na busca, né, no YouTube, tudo, tu tiver maior visibilidade, daí os parceiros acontecem. Porque assim, ó. Então, Paula, só para finalizar, invista em redes sociais, invista em ficar visada. Ficar assim, visada, que palavra mais estranha. Mas assim, invista em teu nome ficar conhecido pelo menos na internet, assim, porque as empresas, elas querem alguém que venda para elas, né? E se é para, no caso, se fosse com o intuito de ajudar, podia ajudar qualquer um. Então, como o intuito deles é vender, eles têm que ter alguém que seja uma referência, né? Alguém que venda para eles, que vá ter pessoas que vai seguir. E isso é um caminho que às vezes demora bastante, tá? Eu tive muita sorte, eu só demorou 5 anos. Tem gente que tá aí há 12 anos e não conseguiu ainda. Mas é muita luta, muito trabalho e muita honestidade, como eu falei, tá? A Camila Carini falou que ama minhas aulas e agradece a Deus e que eu continue abençoando. Obrigado, Camila, tu é linda. Tá, a Cláudia Barbosa perguntou como calcular o valor das pecinhas, eu já falei, né? A Cileide Costa Silva perguntou quanto tempo ela deve dedicar pro biscuit. Cileide, amada, que nem eu sou muito vida louca, eu trabalho demais com biscuit, né? E eu incluo como trabalho com biscuit as aulinhas que eu dou no canal também, tá? Mas assim, Cileide, o ideal seria em torno de 5 a 8 horas, no máximo, né? Esse seria o ideal, né? Você trabalhar um pouco de manhã e trabalhar um pouco à tarde. Ou só trabalhar à tarde, ou só trabalhar de manhã. Trabalhar que nem eu trabalho é muito prejudicial à saúde, assim, sabe, pessoal? Mas como tem muita gente que começa no biscuit já com uma certa estabilidade na vida, então essas pessoas não precisam se matar, gente, tá? É que nem eu falei pra vocês, pessoal, eu tô com 33 anos, tá? Eu espero de coração que quando eu tiver com 40, eu possa desfrutar um pouco da minha vida, entendeu? Então, por enquanto eu tenho saúde, eu tenho força de vontade, eu vou correr bastante. Não que a pessoa com 40 anos seja uma velha, mas é que eu tô botando tipo uma meta pra mim, né? Pode ser que isso aconteça com 50, com 60, sei lá. Eu quero trabalhar a vida inteira, gente, mas não que nem louca que nem eu trabalho agora, tá? Eu quero muito desfrutar, devo ter no mínimo 60 livros pra ler e eu quero muito ler todos antes de morrer. Então, é muita coisa, né? Eu tenho muito medo de morrer, gente, então eu tô sempre correndo, sempre fazendo o máximo que eu posso, assim, eu tenho medo disso. E tem que dar muita atenção pros filhos, tá, Silente? Eu tô sempre parando, toda hora eu vou lá pra dar uma aguinha, um suquinho, uma banana, uma bolachinha, alguma coisa, e daí eu já dou um carinho neles, já dou um colinho pra eles. Então, dessas 17, não, umas 17 horas por dia, mais ou menos, que eu fico acordada, né? Digamos que umas 5 horas dessas 17 seja só pra eles, assim, né? Eu dou uma passadinha, daí trabalho mais um pouco, vou lá de novo. Eu não sei quanto que é, mas eu me dedico bastante aos meus filhos, assim. Claro, não se compara uma mãe que fica em casa só pra ficar com os filhos, mas é mais do que uma pessoa que trabalha fora, no caso, né? A Mari Bizarria. Ai, amado, desculpa por não ter entendido direito o teu sobrenome, mas achei Bizarria isso. Mari, tu pergunta, bom dia, eu queria saber como você organiza o seu dia, seu tempo e como você faz as peças em produção. Bom, meu dia vocês já viram que eu organizo mais ou menos ali, né, que eu já falei. Agora, as peças de produção, eu faço por etapas, pessoal, tá? Vamos supor, eu vou dar um exemplo dessa bailarininha aqui, tá? Eu não faço mais essa cabeça redonda, mas quando eu fazia.
Um dia eu passava cola em todas as bolinhas, vamos supor se fosse 50 lembrancinhas. Passava cola em 50 bolinhas, revestia 50 bolinhas reservava 50 bolinhas no isopor. No outro dia, fazia 50 corpinhos, grudava 50 cabeças em 50 corpinhos. No outro dia, fazia 50 cabelos, 50 coques, 50 braços, 50 pernas, e assim ia indo, entendeu, pessoal? Eu faço toda uma etapa, depois faço toda uma etapa, é assim que eu trabalho por produção. Se vocês me perguntarem da onde que eu tirei isso, eu acho que eu aprendi isso no Aulas da NET, que é um grupo maravilhoso, abençoado. Não sei por que dava tanta briga naquele grupo, porque tem gente ignorante no mundo, eu acho. Porque era um grupo muito... Ele existe ainda, tá, pessoal? Só que ele tá mais parado agora. Mas é um grupo abençoado, eu devo tudo àquele grupo, tá? A minha vida, assim, mudou totalmente quando eu comecei a participar daquele grupo, porque eles dão muitas dicas, tá? Tem muita briga. Ô, Mimite! Minha gata passou bem na frente agora. Vai, segue teu rumo. Então, pessoal, aquele grupo é muito bom. Obrigado a Clau. Clau, você é linda, você é maravilhosa. Eu gosto muito da Clau. A Clau tá viva, não tá morta. Tô matando a Clau já. Ó. Enfim, gente, o que eu tô dizendo aqui agora tá mais paradinho e tudo mais. Eu acho que vai voltar com tudo em breve. A Patrícia Santa quer saber como calcular o preço para venda, o verniz que ela deve usar. O que usar para colar peças em vidros e acrílicos? Obrigada e muito sucesso. Sempre cola branca, gente. Acrílico eu uso a cola instantânea, então, tá? Fernando Oliveira. Fernanda Oliveira, ela quer que eu faça uma maratona de santinhos com mini pets. Fernanda, já falei pra vários, eu não uso mais o molde mini pets, tá? Eu até vendi o meu, então não faço nada com mini pets. E eu já tirei a maioria dos meus vídeos do canal que eram com mini pets, já pra não instigar as pessoas a me pedirem coisa com mini pets, porque eu não trabalho mais com mini pets, tá? Posso fazer o santinho sim, mas com aquele molde da Lindinha da Lilica, ou fazer manualmente sem molde nenhum. Posso pensar assim numa maratona de santinhos. Eu adoro santos, gente. Eu não sigo a religião católica, mas eu fui criada pela minha avó, que era uma católica excelente, uma pessoa realmente católica, entendia tudo da religião católica, e ela tinha muitos santinhos dentro de casa, e é uma lembrança boa que eu tenho da minha vida, os santinhos da minha avó. Gabi, eu gostaria muito de saber como você coloca preço em suas peças, tá? Gabi, já falei, né, também tem dificuldade, tô me virando uns 30 para colocar preço nas minhas peças. Viviane Barros, minha pergunta sobre colocar valor nas peças, tá, também já falei. A Nádia Cardoso falou que gostou muito da minha ideia, e com certeza as dúvidas dela já estão já foram citadas, né? Então, Nádia, acho que sim, né, amadinha? A Ana Paula, que é minha amiga desde o Face Encontro, ela perguntou como eu faço para me organizar, então que nem falei já falei pra outra, não me não. Então, Ana, eu uso meu celular, gente. Meu celular é meu organizador, e assim, o dia que ele acaba a bateria sem eu anotar, eu tô perdida, eu tô ferrada, porque daí eu não faço almoço, não faço café, não faço nada. E não acordo, né? Então tudo eu faço uma agenda no celular. Se tiver um bom celular com uma programação legal que dê pra vocês fazer o despertador, fazer o almoço, o café da tarde, quando o filho estiver doente, marcar ali o antibiótico do filho, essas coisas. Porque eu não tenho cabeça, gente. Vocês olham assim, como uma bem organizada, ela faz de tudo. Não faço, depende do meu celular. Isso que meu celular é uma porcaria. A Erika diz que o meu canal é o melhor e pede pra me mandar um beijinho pra ela. Beijo com a Erika Souza. Obrigado, amada. Eu faço tudo que eu posso pra tornar esse canal o mais agradável pra vocês, viu? Eu amo esse canal, gente, amo. A Fabiana Martins tá me perguntando como recuperar a massa que tá dura, mas ainda maleável. Ela disse que não deu certo. Fabiana, eu pico em pedacinho a massa e ponho água.
Daí deixa uns dias, depois eu vou lá e sovo. Que nem a Érica Brandão ensinou, que nem a Carol Leitão me ensinou. E dá certo. Só com água. Mas não põe muito, vai botando aos poucos, sabe? A massa absorveu aquele tanto de água, daí vocês vão lá sovam. Aí vai lá, põe mais um pouquinho de água. Então, pessoal, a Maria Isabel me perguntou como que eu faço para separar o biscuit de casa. Ai, amada, é tão enrolado aqui, tão enrolado. Eu fiz meu ateliê, né? Mas assim, eu fiz meu ateliê, eu fiz em junho do ano passado, quando eu comecei meu ateliê, né? Ai, mosca nojenta. Então eu fiz o puxadinho de madeira aqui na frente, né? Aqui no caso, isso aqui, onde a gente tá, era a minha sala. Então era a minha área, uma área puxada assim, e daí eu fechei de madeira e fiz meu ateliê ali na frente, né? Só que daí, como eu quero começar a dar aulas, ali naquele espaço não dava, era pequeno. Então eu resolvi pegar um pedaço da minha sala. Então tá aqui. Aqui tá tudo bem misturado, bem misturado. Eu tô trabalhando aqui com vocês, fazendo esse vídeo, tá ali chorando, daqui a pouquinho tem que parar o vídeo lá com o de Alice, então é tudo bem misturado. Mas assim, eu tento trabalhar sempre, né? Se eu não estiver dormindo, não estiver comendo, não estiver cuidando das crianças, eu tô trabalhando. Lá vem minha gata de novo. Não derruba a câmera. Não derruba. Passa. Então é isso, amada. Eu não consigo separar muito, mas é bom assim vocês estipularem um horário. Se você já tem filho grande, vocês não precisam ficar acudindo ele, tá? Filho de 10, 11 anos tem que se aprender a se virar sozinho. Eu com 9 já me virar. Então assim, a Alice tem 5, eu já tô tentando ensinar ela a dar uma olhada no irmão dela, a me pedir as coisas quando ela precisa, ela já vai no banheiro sozinha, se limpa e tudo, ela já tá pedindo pra tomar banho. Então assim, na hora que a Alice estiver se virando bem, ela já vai dar uma cuidadinha no irmão dela, entendeu? E a hora que os dois estiverem se virando bem, daí sim, daí eu vou fazer um horário tranquilo pra mim. Eu vou dizer pra eles, ó, horário de trabalho da mãe, vocês vão ficar aqui dentro de casa, vão brincar, vão fazer as coisas de vocês, daqui a pouquinho eu entro pra arrumar vocês pra ir pro colégio, coisa parecida. Então daí eu vou me organizar mais. Mas agora no momento é tudo bem assim misturado, assim. Mas é que nem eu disse, eu mais fico trabalhando do que dentro de casa, né? Trabalho muito. Aí às vezes que nem... esse ano ainda, por incrível que pareça, eu não consegui me organizar por causa dessa reforma, né? Mas o ano passado, sábado, eu não trabalhava. Eu tirava pra limpar o canil das minhas cadelas, pra dar uma limpada no pátio, né? Fazer uma faxina no banheiro, essas coisas assim, no sábado. Aí no domingo tem aquela função do marido de fazer almoço, meio-dia pro marido, que normalmente é um almoço mais especial, não é feijão, arroz, sei lá o que, tem que fazer uma carne, uma lasanha, alguma coisa, né? Que demore mais, então no domingo também eu não trabalhava. Trabalhava normalmente um pouquinho de manhã, talvez, e a partir das 10 horas eu não trabalhava mais. Então eu fazia esse ano passado. Agora esse ano, com essa reforma aqui, o meu pai tem vindo quase todo final de semana pra cá, daí a gente assa uma carne, alguma coisa assim, então eu fico direto trabalhando. Se eu não tô trabalhando em biscuit, eu tô trabalhando na reforma do ateliê, nas arrumações do ateliê. Mas assim, eu creio que em março, como eu quero começar a dar aula em março, eu creio que eu me organize melhor pra março, né? Então eu quero estipular esses horários pro trabalho, horários pra casa, enfim. Mas são planos, né? Mas é muito bom a gente se organizar, né, pessoal? Então, pessoal, a Dênia Graziella pergunta: oi, Ivan, o que você está achando de ser vegetariana? Não sente falta de peixe, leite, ovos? Seus filhos e marido também são? Bom, amada, eu sou vegetariana, eu não como carne, tá? Então eu não sinto falta de peixe, nem de carne de frango, nem de carne de gado. Agora, leite e ovos eu consumo ainda, não sou vegana, né? Pra parar de comer peixe e ovos, leite e ovos, eu tenho que me tornar vegana. Que é quem vive de uma dieta totalmente vegetal, né? Que não come nada de origem animal, é o vegano. Eu não sou vegana. Eu até tentei durante uma semana ser vegana, mas é muito difícil, gente. No caso, pra mim, pareceu muito difícil porque aqui onde eu moro as pessoas nem se fazem ideia do que tem nas comidas que eles vendem, né? Então, tu vai comprar um X, um lanche, a pessoa não sabe te dizer se o pão é feito com ovo, né? Tá? Tu vai pedir alguma comida que tem uma maionese, alguma coisa, a pessoa não sabe te dizer se aquilo foi ovo ou foi leite.
Então é difícil tu ser vegano. Claro que tem gente que se diz vegano e sai a comer por aí, posta foto no Instagram, nas coisas com massa. Como é que tu vai saber que aquela massa é feita sem ovos e sem leite? Não tem como saber, a não ser que tu mesmo faça, né? E daí tu faz e tu sabe que aquilo não foi. Eu até cheguei a fazer um pão, postei no Instagram que eu fiz sem ovos, fiz só com batata e farinha, tá? Então, Dênia, o meu marido, ele não abre mão de comer carne, né? Então, como ele não abre mão de comer carne, eu vou esperar que meus filhos, daqui a alguns anos, eu espero, eles decidam por eles mesmos ser vegetarianos, tá? Porque tem duas questões, né, em relação ao vegetariano, né? Primeiro é o ativismo, né? Ser vegetariano pelos animais, que é uma questão. E segundo, óbvio, né? Para te ser vegetariano, tu tem que abrir mão de comer carne e abraçar legumes e frutas e tubérculos e cereais, enfim, tudo de origem vegetal, né? Então, meus filhos não comem nada, bem dizer assim. A Alice, Deus livre comer uma couve, a Alice só come brócolis e alface. Então, a Alice não come batata cozida, a Alice não come feijão, principalmente, a Alice não come. Uma lentilha Alice não come. Então não adianta nada eu querer forçar eles a ser vegetariano se eles não vão comer quantidade de comida adequada para eles ter uma saúde legal, entendeu? Então, para ser vegetariano, para as crianças serem vegetarianas, elas têm que estar abertas a comer tudo, né? E não é o caso dos meus filhos. O Heitor até que come bem, o Heitor come qualquer coisa. Às vezes eu deixo de dar carne para ele, dou só o que eu tô comendo, no caso, né? Ele come bem, come tranquilo. Mas a Alice não, a Alice é um problema, um grandíssimo problema. O grilo agora. Então, para eles serem vegetarianos, eles têm que saber o que eles estão fazendo. E eu vou esperar então daqui a uns anos, né? Mas meu marido é bem tranquilo, se caso as crianças resolverem ser, né? Agora ele não quer. Ele não tá nem aí pros animais também, né? Então, não adianta querer forçar também, né? Vire vegetariano ou se nos separamos, coisa parecida, não tem como. Né? Enfim, eu tô gostando, né? Não é a primeira vez que eu sigo uma dieta vegetariana, né? Eu sempre entro e saio dessa dieta desde que eu tinha 16 anos. A primeira vez que eu entrei, claro, eu morava com a minha mãe, né? E a minha mãe não deu força nenhuma porque ela achava que ser vegetariano era uma loucura, era coisa de adolescente louco que queria morrer de fome, alguma coisa assim. Então minha mãe começou a botar carne em tudo, até no arroz. No arroz ela ia lá e botava um pouco de carne, só pra mim ser forçada a comer coisas com carne, né? Então daí eu acabei voltando a comer carne porque eu não tinha como viver sem comer carne, porque a mãe não ajudava. Aí a segunda vez eu tinha 19 anos, foi quando eu conheci meu marido. Daí acabei voltando a comer carne porque tava ali com ele, saía com ele pra comer, né? Então eu saía com ele pra gente fazer lanche, coisa assim, a gente tava no início do namoro, né? E também quando eu almoçava na casa da minha sogra, eu tinha muita vergonha de estar repetindo sempre que eu não comia carne, né? Aí acabei voltando a comer carne. Aí a última vez que eu voltei a comer carne, né? Que eu tava seguindo uma dieta vegetariana e voltei a comer carne, eu tava grávida da Alice, só que eu não sabia. E eu comecei a passar mal no serviço, tava trabalhando, comecei a passar mal. E já fazia 6 meses que eu tava sem comer carne. E sempre me sentindo mal, daí quando eu voltei a comer carne num dia, daí no outro eu fui fazer exames e descobri que estava grávida. Então talvez tenha sido aquele mal, tava me sentindo mal, não porque a dieta vegetariana me fazia mal, sim porque ali estava sugando todas as minhas vitaminas e com certeza eu teria que tomar algum reforço ou só aumentar mais a quantidade de comida. Só que como eu não sabia dessas coisas, eu voltei a comer carne e fiquei até agora. Aí hoje, dia 27/2, tá fazendo 2 meses que eu tô sem comer carne. Não como nada de carne, nadinha. Nenhum tipo de carne. Vegetariano mesmo, não come nenhum tipo de carne, gente. Tem gente que se diz vegetariano, mas come peixe. Não existe. Vegetariano é a pessoa que não come carne. Então eu não como carne. E eu espero que conforme os anos vão passando e as coisas vão ficando mais comuns, principalmente o fato de as pessoas não comerem carne, eu consiga também me tornar vegana. Também quero abrir mão dos ovos e do leite, porque realmente eu
detesto pensar que qualquer coisa que eu me alimente venha sendo fruto do sofrimento dos bichinhos, tá? E também o leite e o ovo até que, coitados, eles são bem simulados pelo corpo, bem absorvidos pelo corpo, mas a carne, todo mundo que estuda um pouquinho sobre isso sabe que a carne, ela demora um pouquinho para ser absorvida pelo corpo, e essa digestão toda, essas coisas todas acarretam muitos maus pro organismo da gente, enfim. Mas eu não tô tentando transformar ninguém em vegetariano, só tô falando o que eu aprendi e o que eu sigo, né? Mas tô gostando muito. É bem tranquilo pra mim, porque eu que faço a minha comida, né? Então tá bem tranquilo e bem legal. Ainda não visitei ninguém nesses 2 meses pra testar a receptividade, né, das pessoas, porque falar que tu é vegetariano é igual falar que tu é doente mental e acabou de sair de uma clínica. Uma coisa parecida, sabe? As pessoas reagem tipo, que tu não come carne? Sabe? É uma coisa assim, é ridículo. Mas eu acho engraçado. Mas vamos ver. Não fui ainda na casa de ninguém. Vamos ver como é que vai ser a cara das pessoas quando eu falo. Então, pessoal, a Aline Bueno faz 2 perguntas, tá? A Auriana Mello também fez uma pergunta sobre como colocar preços, então a gente já falou sobre isso. A Aline Bueno também pergunta sobre isso. E ela pergunta, você poderia fazer um vídeo de como foi que você começou no biscuit, os caminhos que você fez, como você vendia no começo, quais foram suas dificuldades no começo? Eu ia amar, já me inspire muito em você. E saber como foi o seu começo também ajudaria bastante, dar uma força e mais naqueles dias que a gente desanima e pensa em desistir. Aline, o meu começo foi assim, eu fazia biscuit assim de palhaçada, né? Daí quando eu resolvi ficar em casa com a minha filha, eu não queria me sentir inútil, porque a gente, por mais que a gente saiba que dona de casa trabalha muito, que criar filho é um trabalho árduo e tal, a gente acaba se sentindo inútil por não ter uma profissão, por ninguém respeitar a dona de casa, né? E a gente sente vergonha às vezes, né? Que saco essa esquina. A gente sente vergonha às vezes de falar com uma pessoa que tá dona de casa, né? As pessoas choram estranho, infelizmente. Aí eu tava fazendo as lembrancinhas da minha filha, que ela ia fazer 1 ano. Eu já tava fazendo potinhos de biscuit há um tempão, né? Porque parei de trabalhar, minha filha tinha 6 meses. Então até ela fazer 1 ano já tinha se passado 4 meses. E daí eu fazia muito pote de cozinha. Tava vendendo pó de cozinha, vendi um aqui, um ali, e ia indo. Ai, soninho. Daí, a minha filha ia fazer 1 ano, a gente ia fazer uma festinha, humilde, mas ia fazendo. Daí eu comecei a fazer as lembrancinhas dela, né? E comecei a postar no Facebook, né, as lembrancinhas dela e tal. Aí surgiu a primeira encomenda minha de lembrancinha, que foi de casamento. Daí eu peguei. Daí depois disso, sabe, tipo, foi assim, um boca a boca. Aí eu fiz essa lembrancinha de casamento, daí essa menina me apresentou a umas 2 pessoas, daí tinha amigas minhas que não sabiam que eu fazia lembrancinha, que, eu não sabia, tipo, do material que eu faço pote, também faço lembrancinha. As pessoas não sabiam associar, sabe, que era o mesmo material. As pessoas pensavam, acho que era resina, sei lá. E daí, uma amiga minha encomendou umas galinhas pintadinhas para ela dar de presente para um sobrinho, ou sobrinho do marido dela. E daí dali ela já apresentou o meu trabalho pra manicure dela. A manicure dela compra coisa de mim até hoje. Comprou pro neto, comprou pra filha dela de 15 anos, a filha dela fez 18, ela comprou de novo de mim. Então assim, o que que eu busquei no começo? Agradar o cliente. Meu lema é esse, agradar o cliente. Sempre agradar o cliente. Mas não ser trouxa, gente. Eu sempre pego o sinal, sempre pego o sinal. Então assim, eu pego o sinal, faço minha lembrancinha, o máximo que eu posso. Eu pergunto todos os detalhes pro meu cliente. Eu peço para eles escreverem. Eu sempre explico assim, principalmente cor de pele. Eu quero que tu escreva o tom de pele, porque eu não quero que tenha confusão, sempre.
o tom de cabelo, o tom dos olhos, tudo eu peço. Tudo que é coisa detalhada por escrito para não ter confusão, e tento sempre seguir certinho, corretamente. Se eles me mandam uma foto de outra pessoa, de outro colega, eu tento fazer um modelo, principalmente no começo eu fazia isso. Eu vou fazer um modelinho porque essa modelagem não é minha, é do outro colega. Desde o começo eu sabia disso. E tem uma coisa também, pessoal, que ajuda muito a família da gente. Se vocês têm primos, se vocês têm tios, marido, começa a falar para as pessoas. Fulano, pode falar na tua firma, tu não tem uma amiga, tu não tem algum conhecido que tenha criança pequena que vai fazer aniversário? Então, pode me indicar. Pede para aquela prima lá de vocês que vocês não vão mais com a cara. Vai lá, me indique para suas amigas, assim vai indo, entendeu? Daí quando vê, de boca em boca, você já consegue. E assim, pessoal, vocês fazendo algumas lembrancinhas, vocês criem a página para vocês no Facebook. Criando a página no Facebook, deixando bem ajeitadinha, pode ser humilde, mas tem que ser ajeitadinha, bonitinha. Vocês peguem... Então, pessoal, eu tava falando e a câmera acabou a memória. Então, para vocês fazer um começo legal, né, além de vocês pedir para os parentes divulgar e tal, para facilitar essa divulgação dos parentes e dos primeiros clientes ali que vocês conquistar, é interessante vocês fazer cartão de visita, tá? Mas daí, como eu já entendo um pouco do processo, eu aconselho vocês a, antes de estar fazendo, imprimindo 1000 cartão de visita, vocês já têm um número de celular com WhatsApp, você já tem uma página, né, no Facebook, legalzinha, e daí vocês põem esses dados, né, vocês põem esses dados no cartão, aí vocês podem estar usando esse cartão por tempo. Eu, normalmente, 1000 cartões duram para mim mais do que um ano, então vocês têm que garantir que aqueles cartões vão estar com vocês daqui a um ano e vão ainda conter os dados de vocês, entendeu? Então é muito importante fazer isso, porque daí que nem assim, vocês vendem um pote de cozinha, vocês vendem a primeira lembrancinha, o primeiro topo, vocês chegam no cliente tranquilamente, né? O cliente estando satisfeito, né, pessoal, principalmente isso, vocês vão chegar no cliente e vão dizer assim, tu não te importa de levar alguns cartões, caso alguém tenha interesse e tu possa me indicar? Sim, tudo bem, não sei o que. Não gostaria, não quero. Entendeu? Uma boa. E assim, se vocês forem corretos, e quando eu digo correto sejam sinceros sobre que vocês são iniciantes, tá? Falem isso. Se preciso, façam um modelo de demonstração para o cliente, para ele ter certeza que ele trouxe uma foto de alguém que faz biscuit, que de repente pode estar fazendo melhor que vocês, num nível de modelagem, mas não mais bonito, mas num nível de modelagem mais claro, mais certinho, porque quando a gente começa a gente não tem muita noção das coisas, né? E que vocês estão fazendo diferente, mas que aquilo tem a ver com o preço de vocês também, porque possivelmente quem está iniciando tem um preço mais barato do que quem está há muito tempo, né? Enfim, vocês sendo correto com o cliente levando aquilo que encomendou, que sabia que estava encomendando, ele vai fazer propaganda de vocês, ele vai falar de vocês, e quando ele falar de vocês, é interessante que ele possa dar um cartãozinho para a pessoa que ele está falando de vocês. Essa é a fulana que fez pra mim. Esse é o rapaz que fez pra mim essas lembrancinhas. Entendeu, pessoal? Então é preciso vocês terem um cartãozinho. A média de valor de um milheiro de cartão é entre R$70 a R$90. Eu acho que é um investimento válido. Vai durar mais de ano pra vocês, tá? Então é que nem eu falei pra vocês. Se vocês estão me assistindo agora, vocês acabaram de começar no biscuit, vocês têm certeza que vão seguir no biscuit, porque não façam investimento se vocês não têm certeza, pessoal, tá? Então vocês têm certeza que vão iniciar no biscuit, que vão ficar nessa área. Criem a página de vocês, não interessa que ela fique careca, vocês precisam só do endereço ali que a página vai ficar. Criem a página de vocês com o nome que vocês vão usar, artístico. Se vocês têm dúvida do nome, procurem na internet para não fazer um nome igual a outra pessoa, porque é muito ruim quando alguém vai te procurar pelo teu nome artístico e tem 300 páginas com o mesmo nome, entendeu, pessoal? Então tentem fazer um nome original, mesmo que ele fique grande, enorme, que nem Vanessa Artes Artesanatos em Biscuit. Tá, pessoal?
Tentem então fazer um nome bacana ali pra vocês. Já criem a página com aquele nome bacana, artístico de vocês. Ou façam que nem, olha só pessoal, tem muita gente que usa o próprio nome. Bia Cravol, Juliane Lepini, né? Tem várias, não é feio usar o nome da gente, pessoal. Também como não é feio estar usando um nome totalmente artístico, né? Biscuit da Patti. Tem vários. A Fabi Rodrigues também usa o próprio nome dela, né? Então, criem a página de vocês. Tem um número de celular que vocês vão sempre estar com ele para estar utilizando o WhatsApp. Se vocês tiverem interesse, criem o Instagram já. Criem algumas redes sociais e já coloquem esses dados no cartão de vocês, tá, pessoal? Então, tendo o cartão em mãos, é bem fácil de você estar divulgando o nome de vocês e o trabalho de vocês, tá? Aqui a Maria Silva. Van, a cola de silicone fria dá certo para colar em vidro? Não, Maria, não dá. A cola de silicone fria, ela é bom para colar tecido, tá, Maria? Mercedes Hidalgo, ela fala sobre a quantidade de cola que eu uso e depois se não tem que tirar. Mercedes, amada, eu nunca notei isso. Agora que tu falou, eu comecei a notar. Tem uns cantinhos das minhas peças que realmente brilham. Eu não tiro, amada, eu não tiro. Porque não acho que isso faça com que a peça fique defeituosa, sabe? E quando é pote, quando eu extravaso muita cola no pote, não tem problema, porque o verniz que eu uso é brilhante, né? Então não faz problema. A Patrícia Marcos, ela pergunta como é que eu guardo meus moldes, e alguns moldes dela estão ficando moles. Patrícia, o principal segredo de se ter moldes para bastante tempo, além de, claro, estar comprando moldes de qualidade, porque não adianta. Pessoal, não quero falar mal de cor de molde, mas esses molde verde, molde azul, são sempre esses que estragam comigo, tá? Eu tenho moldes da Lilica ali que tem uns 3 anos, que tá firme e forte. Eu comprei ainda da outra dona. Os meus que eu comprava da Neia eram maravilhosos, super firmes, super tranquilo. Agora eu comprei uns numas lojas aqui que faziam, que eu não me lembro quem era o fabricante, mas eu comprei umas lojas de biscuit aqui perto de casa. Eles não prestavam mais, então joguei fora alguns, os outros eu vendi porque eu não queria ficar com eles. Tem isso da qualidade do silicone e também tem a questão do sol. Não pode deixar o molde pegar sol, gente, jamais, nunca deixe o molde pegar sol, tá? E eu guardo assim, ó, que nem esses moldes da Lilica, né? Vem esse plástico, né? Então eu corto bem aqui em cima o plástico, né? Tiro o molde, uso e depois que eu uso, deixo ele limpinho e ponho aqui nesse plástico de novo. Aí eu pego esse plástico com o molde e guardo dentro de uma caixinha. Uma caixa plástica que eu tenho organizadora, tá? Então, as massas é a mesma coisa, né? Eu só uso a massa da Policol porque é a massa que eu encontro para comprar aqui perto de casa. Perto de casa não, aqui no Porto Alegre. E também quando eu compro massa, normalmente de caixa, eu compro do Mundo das Massinhas, né? Que fica o frete mais barato pra mim. Mas se um dia eu encontrar a massa mais barata, eu também tô comprando, não tenho nenhuma fidelidade nem nada. Então eu uso a massa assim, né? Eu tiro daquela... A Policol tem 2 embalagens, né? A primeira que vem o nome da massa e tal, e a segunda é essa embalagem aqui. Então eu deixo sempre nessa embalagem aqui. Eu tiro um pouco da massa pra usar e tal, daí fecho o pacote assim, deixo bem fechadinho e ponho dentro da caixa também, tá? É uma caixa organizadora que eu tenho de plástico assim, alta. Eu paguei R$15 em cada uma, tá? Então eu tenho 2, uma para as massas e uma para os moldes. Mas eu não sei se não vou ter que arrumar outra caixa para os moldes, porque já tá cheio já de molde já, tá? Essa pergunta da massa, então, e dos moldes foi a Patrícia Marcos que fez, tá? A Maria do Carmo perguntou se ela acha... O que eu acho do pessoal que faz EVA e que copia as peças de biscuit por EVA?
Gente, eu não tenho problema com isso, tá? Eu não quero, assim, fazer polêmica. Não quero fazer polêmica, eu respeito muito a opinião dos outros. É que nem eu digo pra vocês. Copiem de quem não se importa de copiar. As pessoas que não gostam que copiem, vocês não copiam. Vocês respeitem elas. Mas o que eu vou dizer agora, eu não quero ofender ninguém. Tá? Eu espero que não ofenda ninguém. Mas eu acho, sim, que é um pouco de frescura. Então, pessoal, diferente das outras artes, né? Diferente, então, dessas coisas que são de costura, que são de colagem, que nem EVA, parece que a gente tem mais leis, mais regras, sendo uma coisa que não tem como ficar igual, do que o EVA, que se uma pessoa copia da outra fica quase igual, ou de uma costura que de uma pessoa para outra fica quase igual, sabe? Até o próprio crochê. Tem gente que faz um crochê bem fechadinho, bem bonitinho, tem gente que faz um crochê mais aberto, mas quase sempre as pessoas que fazem crochê há muito tempo fazem crochê bem, então fica tudo igual. Uma pessoa faz para outra, fica igual. Ai, guria. Entendeu, pessoal? Então, no biscuit que vai ficar... É certo que vai ficar diferente, porque ninguém modela igual a outra pessoa. Parece que as pessoas fazem um auê, porque não pode copiar, porque é errado, porque não sei o que, mas não vai ficar igual, gente. Qual é o problema? Sabe? Então, pra mim, eu acho que é um pouco de bobagem quando uma pessoa assim, tipo, vai lá ver teu trabalho e vai lá, senta e faz, sabe? Agora, claro, eu acho que é uma puta de uma malcaratice tu comprar uma apostila, vamos supor que nem eu tenho 4 ou 5 DVDs ali da Bia Cravol e tenho um da Juliane Lepini. Aí como eu sou uma filha da puta, né? Eu vou lá no meu canal e posto os vídeos dela. Isso daí é sacanagem, gente. Ou que nem assim, ó, eu tenho nosso grupo lá que é fechado, Aprendendo com a Van. Vou lá e posto os vídeos da Bia Cravol e da Juliane Lepin lá no grupo. Gente, isso é material que é vendido, a gente não pode estar compartilhando assim, é errado. Aí é errado, entendeu? Agora, tu olhar uma coisa que nem tá passando uma vitrine, tem um trabalho de artesanato lá de biscoito, olha, eu digo, eu acho que eu consigo fazer um parecido. Não tem problema, gente. Isso não tem problema. Tu olhar uma coisa, bater o olho e tentar copiar, eu acho que isso não tem problema. Agora, o problema é tu divulgar material que foi vendido pra ti. Isso daí é sacanagem. Entendeu? Então, acho que tem muita frescurinha no biscuit que não precisava. E também tem muita malcaratice que não precisava, né? Tá? Então, eu não me preocupo. Eu tenho umas amigas que fazem EVA e às vezes quando elas fazem umas festas bem bacanas, eu vou lá e pergunto, fulana, será que eu posso pegar essa ideia e transformar em biscuit? Normalmente elas dizem sim, eu também não me importo de pegar qualquer peça minha e transformar em EVA, também não me importo, tá? Fica lindo. A Janaína Teixeira pergunta, oi Ivan, tudo bem? Tudo bem. A Janaína disse que ela comprou uma massa vermelha e ela manchou. Eu nunca vi isso acontecer comigo, tá, amada? De uma massa manchar outra. Mas assim, ó, a massa da Policol realmente ela vem com bastante corante, ela é forte. Então eu te aconselho a botar 50-50, sabe? Tipo, se tu vai usar 100 gramas de massa vermelha, pode botar 100 gramas de massa natural, tranquilo, que não vai perder a cor, sabe? Vai só dividir um pouco. Tem muita gente que faz isso, principalmente com o preto, que é uma massa muito difícil de tingir. Tem gente que compra 1 kg e faz 2 de massa, entendeu? Então tu pode fazer isso, que é tranquilo. Pelo menos com a Policol eu te garanto. A Maria Ferreira diz que tem muitas latas de batata, daquela Pringles, né? E gostaria de uma sugestão. Maria, eu posso te dar sugestão, mas tu vai ter que me enviar umas latas, né? De preferência com batata dentro. Eu não tenho essas latas, amor. É uma batata muito cara, tá? E nós aqui é pobre. Nós aqui compramos milho pão, conhece? O verniz que você usa... A Jéssica Ramos, ela pergunta qual verniz que eu uso. Eu já falei, eu uso o Vitral e o Vitral é maravilhoso, sim, pra quem gosta de brilho, né, gente? E dá pra lavar tranquilamente os potes, tá?
A Zilmara Lima perguntou pra mim se eu já pensei em desistir. Bom, eu penso isso, toda vez que eu brigo com meu marido eu penso em desistir, né? Dá vontade de trabalhar fora. Mas aí eu vou estar abrindo mão dos meus filhos, né? Além de eu abrir mão do biscuit e do canal principalmente, porque se eu trabalhar fora eu não vou ter tempo de gravar aula, né? Então é muita coisa pra abrir mão por causa de uma briga. Então eu esfrio a cabeça e no outro dia eu sento aqui e faço biscuit de novo. É que eu gosto muito disso, eu gosto muito de ficar com meus filhos, né? Então, pra mim abrir mão, vai precisar de muita coisa pra mim abrir mão. Mas eu já pensei, sim, sempre penso. Porque é um mundo bem complicado, principalmente quando os teus colegas começam a sacanear tu. Comigo nunca me sacanearam, mas eu já vi o pessoal do biscuit sacanear muita gente. Agora esses tempos aí tinha uma idiota pegando as aulas do YouTube e criando molde. Isso daí é sacanagem, gente, sacanagem demais. E daí a gente se entristece um pouco, né? Mas é que nem eu digo assim, a gente não pode deixar de ser quem a gente é pela maldade dos outros, né? Vamos seguir em frente, porque a gente não tá fazendo nada de mal pra ninguém, né? Eu sempre digo isso pra vocês, que vocês querem alcançar o topo, que nem todo mundo quer, né? Mas não use ninguém pra chegar lá, entendeu, pessoal? Não pise em ninguém. E tem muito cliente que é mau caráter, né? Já tive clientes que falaram assim, a fulana deu o nome da artesã. A fulana me garante que faz por menos. Eu na hora eu digo, então fique com ela, né? Porque esse tipo de joguinho aí é nem de sujar o nome de duas artesãs, que ele tá usando o nome dela pra mim, e com certeza o meu pra ela. Ainda é capaz de fazer as duas brigar e desvaloriza o trabalho da gente, né? Então fica com ela lá, pode ir pra lá, sabe? E isso que vocês sabem que eu preciso de grana, né? Que eu sou pobre. Mas eu acho que desonestidade é pior do que ser pobre, né? Quanto tempo eu faço biscuit? Eu faço biscuit, fazia um ano que eu tava com meu marido, namorando, né? Quando eu comecei a fazer biscuit. Então faz 13 anos que eu conheço a massinha, que eu trabalho com a massinha. Profissionalmente, que eu coloquei a minha página no ar, que eu tô vendendo biscuit, faz 5 anos. Ou qual coisa ou pessoa é mais importante para você? Zilmara Lima, o que ou qual pessoa é mais importante para você? Vocês que estão assistindo são as mais importantes para mim. Mas eu digo assim, primeira pessoa que eu assisti na vida, pessoal, já falei para vocês, foi a Denise Racinhas, ou Razinhas. Ela é maravilhosa, que mulher mais querida que ela. Foi a primeira pessoa que eu conheci na vida, assim, que eu assisti um vídeo no YouTube, foi ela. Depois, revistas, a dona Ana Modugno, né? E as revistas dela sempre via. Daí eu não sei, pessoal, olha, tem tanta gente que eu amo, que eu adoro. Minha parceira agora é Fabi Rodrigues, gente. Sou apaixonada pela Fabi Rodrigues, adoro. Minha amiga Arteira Patriene, a Sá Biscuit, que guria maravilhosa, é tão querida. A Esther Paixão. Esther Paixão deve ter minha idade, mas eu pensava que ela era uma guriazinha, porque ela tem uma cara de guriazinha. Também adoro a Esther Paixão. Deixa eu ver quem mais. Eu adoro a Bia Cravol. Ai, tem tanta gente. Adoro vocês, pessoal, tá? Então, eu amo todo mundo. É muito difícil não gostar de alguém. Não gosto da criatura lá, vocês sabem. Que ela tava copiando os moldes. Ah, não gosto. Manda um cheiro pra mim, um cheiro pra você, gostosa. Você conhece o fazer biscuit? A Ellen Araújo pergunta então como que eu comecei a fazer biscuit, como é que eu fazia pra vender minhas peças. Fazia meus parentes fazer propaganda pra mim, principalmente meu marido. E a minha sogrinha, minha mãe, minha tia Silvana vem até hoje pra mim, graças a Deus, que tia abençoada. Sempre posso contar que a tia Silvana vai vender alguma coisa pra mim e ela não põe R$1 em cima. Isso que é incrível, coitadinha. Às vezes sai carregada de vidro aí vender pra mim e nunca ganha nada em cima. A minha tia é muito querida. Penso em desistir, pois não vejo retorno. Ellen, eu não sei, amada, o que te dizer. Porque assim, amada, nem tudo é só dinheiro, né? Claro.
Eu tenho meu marido que me sustenta, né, gente? Eu sou pobre, tô tentando pagar minhas contas e tudo, mas o meu marido paga tudo, sim, né, o bruto. Eu tô tentando colocar algo a mais dentro de casa pra tá melhorando a vida da gente, né? Mas eu tenho ele. Mas assim, tem muita gente que não tem o marido, tem que sustentar os filhos sozinha. Então, eu não posso dizer pra vocês que vocês vão conseguir amanhã sustentar a casa e os filhos de vocês com biscoito. Porque às vezes demora, gente, tá? Então, assim, eu amo biscoito, amo modelar. Eu ganho dinheiro, ganho bastante dinheiro. Mas tem época que eu não ganho também, né? Então, não sei, Ellen, talvez seja o caso de tu trabalhar meio turno fora pra conseguir um salário e trabalhar outro turno em biscoito. Dependendo da tua situação, mas se tu for que nem eu, Ellen, que tem um marido que paga as contas ali e tu quer botar um extra dentro de casa, continua no biscoito, não desiste. Que daqui a um pouquinho tu consegue, tá, amada? Porque o biscoito é coisa linda, gente. E trabalhar fora, às vezes, a gente só se estressa, fica doente, tá? Então, às vezes, não, sabe? E a gente fica em casa com os filhos, a gente aproveita os filhos, né? A gente conhece, cria um vínculo com os filhos. E vai modelando, vai limpando a casa, modelando, cuidando dos cachorros, né? Às vezes não é o que a gente precisa, a gente precisava, às vezes, sair um pouco e esparecer a cabeça na rua, mas... E a gente perde todo o resto, né? Vai esparecer a cabeça na rua, se distrair, mas e os filhos, e a casa, e o biscoito, né? Então, pra mim tá dando certo, pra muita gente dá certo, mas eu vejo também muita gente jogando material fora porque comprou e não deu certo, mas enfim. Veja, analise bem o que tu tem e o que tu não tem, porque assim, ó, às vezes viver humildemente é melhor, viver humildemente feliz é melhor do que viver na abundância e infeliz, né, gente? Então é isso que eu penso, que eu peso, né, que eu avalio. Eu tô vivendo humildemente, mas tô bem, tô feliz, tô brincando com meus filhos, tô ficando em casa com meus cachorros, com a minha gata. Agora, se eu tivesse no trabalho, eu não estaria com meus filhos, não estaria com meus bichinhos, não estaria na minha casa, não estaria com biscoito, teria dinheiro, mas não estaria feliz. Então não adianta nada. Gostaria de vocês como calcular os preços. Ai, eu já falei, já. Tá, Adriana. Adriana, eu acho que pra quem começa, é bom fazer de tudo. Mas assim, Adriana, quando tu vê que tá saindo mais noivinhos, te gruda nos noivinhos. Porque é óbvio, gente, é óbvio. Se tu faz 3 noivinhos numa semana, tu cobrando 100 pila, que é baratíssimo um noivinho, tu vai ter 300 reais por semana, entendeu? Claro que se tu for cobrar o preço que é mesmo, tem noivinho que é 200, 300 reais, né? Então, se tu vê que o noivinho está saindo mais, te gruda nos noivinhos, faz uma página só de noivinhos e segue nos noivinhos. Porque lembrancinha é um amor, é lindo, é maravilhoso fazer lembrancinha, mas dá muito trabalho e a gente ganha bem menos do que fazer um topo de bolo, gente. Isso é óbvio. A Adriana trabalha fora, então não tem como fazer de tudo. E Adriana, eu acho pra ti que como tu trabalha fora, tu já tem uma renda fixa certa, te gruda nos noivinhos, amada. A Janaína Almeida, acho que esse é o nome dela, a Carol Leitão, a Regiane Ribeiro, essas meninas todas são expert em noivinhos. Compra umas apostilas, amada, dá uma investida e faz uns noivinhos bem fofinhos, bem bonitos e faz a fanpage, faz a tua divulgação de noivinhos, porque é uma renda legal, tá? É um caminho legal. Eu sempre oriento vocês a fazer de tudo quando a pessoa precisa ganhar dinheiro agora. Mas como tu tem um trabalho já, então acho que tu pode se dedicar a uma coisa que dá bastante dinheiro. Outra coisa, bolo fake dá bastante dinheiro, bastante mesmo. Só que o bolo fake dá trabalho. Não sei qual dos dois dá mais trabalho, se é noivinho personalizado ou bolo fake. Mas enfim, daí tu escolhe qual que tu gosta mais, tá? Não avalia trabalho, não avalia dinheiro, avalia o que tu gosta mais. Porque no final, depois que aquilo ali virar uma obrigação que tu tem que sentar e fazer todo dia, a única coisa que vai te deixar bem é se tu gostar ou não, tá? Porque eu adoro acordar 6 horas. Então, pessoal, como eu tava falando, eu gosto muito de fazer biscoito, então a Adriana escolhe o que tu vai decidir fazer, né, pelo que tu mais gosta, tá, mano? Dinheiro é bom, mas não é tudo, né? Então, paramos na Adriana, a Fátima, o Ivan, gostaria de saber como conquista os clientes, já falei. Fazer cortes,
Tá, colocar nas peças também já falei. Cláudia, oi Ivan, gostaria de saber se posso usar o primer que tá escrito só para metal. Cláudia Santana. Então, Cláudia, no início, quando não existia primer para vidro, a gente usava esse de metal e dava certo. Então, o vidro estando bem limpinho, pode tentar, pode usar, tá? Marisa. A Marisa deu uma ideia de dividir o vídeo em preço, materiais, reforma e trajetória. É uma boa ideia, mas agora já gravei tudo, minha filha. Vai ficar um vídeo extenso mesmo. A Marisa quer saber como calcular os preços, já falei. Ela avalia pela utilidade da peça. Marisa, como eu te falei, a tua opinião é interessante, mas eu calculo a peça pela dificuldade, né? Porque às vezes não tem como tu cobrar uma lembrancinha tal, R$4, e uma lembrancinha que deu muito mais trabalho, R$4, entendeu? Não tem como. Então tem que... Meu marido tá falando junto comigo, que coisa chata. Ele tá jogando um jogo insuportável, ele tá falando junto comigo. Idiota. A Leilane França pergunta aonde eu sonho ir? Pra cama dormir. Tchau, soneca, gente. Eu gostaria de ir pra Itália. Se eu tivesse muita grana, porque o custo de uma viagem poderia pagar aí uma reforma em 2 peças da minha casa. Então, eu gostaria de ir pra Itália, mas se não fosse muito caro e se eu tivesse bastante dinheiro, né? Quanto tempo eu tenho de biscuit? Que eu conheci o biscuit e comecei a fazer 13 anos. Quase 13 anos. E que eu faço profissionalmente 5. Como ficar pra massa não ficar tão suja, já falei. Tá. Que tipo de saquinho eu guardo minhas massas tingidas? É esses saquinhos que vêm, então, as massas da Policol. Sempre quando o saquinho tá inteiro, eu guardo. Acabou a massa, eu guardo o saquinho. A Vívia da Paz de Souza, perguntou em qual tipo de verniz fosco que eu posso usar nas peças. Eu não sei, Vívia, falei anteriormente que eu não entendo de verniz fosco, eu só uso brilhante. A Leilane França fez mais uma pergunta. Ela queria saber como conseguir parceria. Já falei na hora que a Paula perguntou, eu falei isso. A última pergunta, então, é da Dani Figueira. Ela tem uma dúvida sobre a proporção das peças, tá? Pra ficar harmonioso. Bom, Dani, o bom é estudar um pouco de anatomia, tá? Mas assim, se tu optar por fazer o biscuit fofinho, fazer uma coisa mais fofinha, mais bonitinha, te aconselho sempre a fazer a cabeça maior do que o corpo, que daí fica legal, né? No sentido de largura, não tipo cabeça enorme, assim. Mas é complicado, isso daí tu vai conquistar com o tempo, tá, amada? E anota sempre, tá? Se tu fez um topinho que ficou bom, as pernas, tu anota lá que tu gastou 12 gramas em cada perna. Se tu fez um topinho que a cabeça ficou bacana, guarda lá que tu usou 15 gramas e uma bola de isopor. Então, sempre anota que é bom, tá? Dani, isso daí só com a prática, tá, amada? Isso daí só com a prática mesmo, porque no começo, eu fiz cada peça horrível, gente, que a cabeça ficou desse tamanho e o corpo desse tamanho, então é uma questão de prática, tá? Eu te garanto assim, ó, se tu continuar fazendo biscuit... Ai, guria! Minha gata não para. Se tu continuar fazendo biscuit, se tu fizer todo dia um pouquinho, tu vai ver que daqui a, sei lá, 2 meses, tu vai estar bem diferente, tua modelagem já vai estar muito melhor. Então, vai te aperfeiçoando. Hoje em dia tem muito canal, né, no YouTube de biscuit, né?
Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou super longo. Creio que vai ficar com mais de 1h30. Eu não vou dividir ele, tá? Vai de vocês quiser assistir ou não até o final. Era 85 comentários. Eu creio que desses 85 comentários, 70 era só pergunta. Então eu creio que eu respondi todos, tá? Eu vou... Daqui um mês, talvez, eu coloque de novo esse questionário lá no grupo. Mas se tu tá me assistindo e tu não faz parte do grupo Aprendendo com a Van, tu pode fazer uma pergunta pra mim embaixo, alguma pergunta que eu já não tenha respondido, tá? Então pode me fazer nos comentários, tá? Não mandei beijinho, porque beijinho eu sempre gosto de mandar no quadro do passo a passo, né? Mas enfim, sintam-se todos beijados. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu peço então para quem é novo no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Se você não gostou, pode dar um dislike. Mas esse vídeo, no caso, foi só para quem me pediu, quem quis, né, saber um pouco de mim, quem quis saber um pouquinho de biscuit e fez a pergunta e eu tô respondendo, tá, pessoal? Espero não ter prejudicado ninguém, nem ofendido ninguém com esse vídeo e espero poder fazer outros vídeos, né, se a aceitação de vocês for legal, assim, continuar fazendo esses vídeos de perguntas, tá? Então é isso, compartilhem para me ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau!